O último e grande derramar do Espírito do Senhor, o último e grande avivamento virá não para a salvação, mas virá para o amadurecimento da igreja. Eu acredito que no período da grande tribulação vai ter, sim, momentos em que pessoas serão salvas, mas o último e grande derramar do Espírito do Senhor é para promover o amadurecimento da igreja, que vai estar casando com o noivo, a igreja dos últimos dias. Só que nós precisamos ter em mente que antes de Jesus voltar, vai acontecer a grande apostasia, e por causa dessa grande apostasia, a igreja de Cristo será levada para o deserto dos povos. E no deserto dos povos, em lugares ermos, em lugares em que essa tecnologia, em que os olhos da serpente, que é esse monitoramento mundial, não vai poder alcançar, no deserto dos povos, em lugares ermos, o nosso Deus estará levantando as suas duas testemunhas para estar conduzindo a igreja no deserto dos povos. As duas testemunhas do Senhor são judeus e gentios, que foram levantados pelo Senhor como pequenas lideranças para conduzir a igreja que está dormindo, que está esperando um arrebatamento secreto. E hoje, no dia de hoje, nós estamos iniciando uma nova série de mensagens falando a respeito das 12 virgens e o povo de Deus emergente, o povo de Deus que surgirá da periferia da igreja, trazendo esse grande avivamento, porque o grande e último grande avivamento, o último grande avivamento, o último e grande derramar do Espírito do Senhor não virá dos pastores famosos, dos grandes conferencistas, mas o último e grande derramar do Espírito do Senhor virá da periferia da igreja. Dos Elias, aqueles que são desconhecidos, dos Eliseus, que estão com sua vida de oração trabalhando ali em meio à junta de bois. O último e grande derramar do Espírito do Senhor virá da periferia da igreja, dos desconhecidos. E talvez você esteja se perguntando, mas espera aí, não são 10 virgens? Não, são 12 virgens, e nessa nova série nós estaremos falando a respeito das duas virgens que foram ocultadas de maneira proposital pelo nosso Deus, que é justamente esse povo, essas pequenas lideranças estabelecidas por Deus para despertar a igreja que vai para o deserto. Fica comigo até o final dessa série, porque o mistério das 12 virgens vai nos mostrar que existem duas virgens que foram ocultadas de maneira proposital, que é justamente o povo de Deus que estará dando o grito da meia-noite. Seja muito bem-vindo a mais essa série de mensagens do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Eu já quero iniciar a série dizendo para você que somente lá para o terceiro ou quarto vídeo da série você vai entender porque essa série está intitulada como o mistério das 12 virgens e não das 10 virgens. Eu sei que muitos irmãos que me acompanham aqui sabem do que eu estou falando, mas muitos irmãos são novos no canal, muitos irmãos fazem meditações com a teologia tradicional que não explica muitas coisas, como, por exemplo, o ensino das duas casas de Israel, e é por isso que eu estou refazendo esse estudo falando a respeito das 12 virgens. Outro detalhe é que, dentro dessa série, eu vou estar sempre citando estudos paralelos, porque nós não podemos usar versículos isolados, ou nós não podemos usar passagens isoladas como que se estivesse negando outros textos da palavra de Deus. Então, queridos, não fique somente com a série ou não fique somente com a informação daquele vídeo. Eu vou estar falando cada detalhe a respeito da parábola das 10 virgens, que nela contém o mistério das 12 virgens. Combinado? O texto que nós vamos meditar, e nós vamos meditar de maneira calma, tranquila, que é realmente o que significa a meditação. Nós vamos meditar em Mateus capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 13. E hoje, o versículo 1, que é o versículo da meditação, que é o versículo de introdução, diz assim: Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Primeira coisa,
ele tem uma palavrinha aí em português que é a palavrinha então. Nós precisamos ter em mente que a palavra então é uma conexão com o assunto que Jesus, que está contando a parábola, estava tratando em versículos anteriores. Jesus ele faz um discurso escatológico em Mateus, registrado em Mateus capítulo 24, e ele faz uma conexão da parábola das 10 virgens com o que ele estava falando em Mateus capítulo 24. O famoso discurso a respeito dos últimos dias ou dos momentos que antecederiam os últimos dias, dos momentos que antecedem os últimos dias. Jesus Cristo está falando sobre a grande tribulação. Jesus Cristo primeiro fala sobre o princípio das dores, depois fala sobre a grande tribulação, sobre alguns acontecimentos da grande tribulação. Ele fala a respeito de que essa tribulação será como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. E ele começa a citar aqui os acontecimentos, os sinais dos últimos dias. Quando chega em Mateus capítulo 25, aqui no versículo 1 ele fala então. Esse então é a conexão do capítulo 24 com a parábola das 10 virgens. E isso nos mostra que a parábola das 10 virgens é uma parábola escatológica, porque Jesus continua falando sobre escatologia. E muitos cristãos conhecem a parábola das 10 virgens de uma maneira em que ela só é pregada como forma devocional ou só é pregada como um apelo para que o não crente venha ali a receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando na realidade ela é uma mensagem altamente escatológica. Agora, o texto continua Jesus dizendo, o reino dos céus. Outro detalhe é que ele não fala o reino nos céus, ele fala o reino dos céus. É bem verdade que no original grego, essa frase ela também dá a flexibilidade para que se colocasse ou se traduzisse reino nos céus. Porém, quando você olha todo o contexto, e nós precisamos conhecer a lei, os salmos e os profetas, e nós vamos ver que a promessa sempre foi trazer o reino dos céus para a terra. Quando ele fala sobre reino dos céus, e está concordando com tudo que está na lei, nos salmos e nos profetas, está falando a respeito de um reino que tem uma origem. Reino dos céus está falando a respeito de um reino que tem uma origem, ou seja, o reino não será nos céus, porque o reino já foi estabelecido nos céus. Agora, o nosso Deus ele está usando os seus reis e sacerdotes para estabelecer o reino de Cristo na terra. A parábola das 10 virgens é semelhante ao reino dos céus, ou seja, é semelhante ao reino que está sendo estabelecido aqui nessa terra, porque ele tem uma origem que é os céus. Ou seja, que seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Hoje a vontade de Deus não é feita na terra em sua plenitude, porque infelizmente a maior parte dos moradores da terra não servem ao Deus Todo-Poderoso, mas quando Jesus Cristo estiver reinando nessa terra, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver o cumprimento dessa palavra, né? O reino dos céus desceu sobre a terra. Continua aí no versículo 1, e ele continua falando, será semelhante a 10 virgens. Nós vamos ver que essa palavra virgem também é usada em Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse capítulo 14. E o que isso significa? Lá o texto está falando a respeito dos 144 mil selados. E eles são citados falando que eles são castos. Os 144 mil selados são castos. Lá a palavra casto em grego é a mesma palavra que foi traduzida aqui em português como virgens. Ou seja, os 144 mil são virgens. São aqueles que são separados para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Separados. Aqueles que não se contaminam com mulheres. Aqueles que não se contaminam com as filhas da grande Babilônia. E futuramente eu vou estar falando a respeito desses 144 mil selados e a revelação para o final dos tempos. Agora, essas virgens, elas são o quê? Separadas para Deus. Continua no versículo, que esse versículo 1 ele é riquíssimo. Ele fala o quê? Tomando as suas lâmpadas. E aqui eu quero fazer uma pausa para que entendamos o que a palavra de Deus nos diz, o que a palavra de Deus nos mostra. Quando você vai para
Salmos capítulo 119, no versículo 105, o que vai falar ali? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lá o salmista, ele está falando a respeito de uma lâmpada literal, ele fala de uma lâmpada literal, que é essa lâmpada que você está vendo aí na sua tela. Eu vou colocar bem grande aí na sua tela, para que você veja essa lâmpada bem grande aí na sua tela, que é uma lâmpada antiga que ela era abastecida com óleo ou com azeite. Essa mesma lâmpada que era semelhante a esta lâmpada aqui, que eu estou te mostrando aí na tela, tá vendo essa lâmpada? Então, era uma lâmpada que tinha esse orifício, tá vendo essa cordinha, esse cordãozinho aqui, ele era aceso com uma chama e dentro dessa lâmpada tinha o quê? Azeite dentro dela. Esse outro orifício, esse outro buraquinho que você está vendo aí, que é esse buraquinho da frente, era onde a chama acendia para iluminar um ambiente específico. Então, esse buraquinho aqui era o buraquinho onde se colocava o combustível, né, o óleo, o azeite, e esse outro buraquinho da frente era onde saía ali a chama. Agora, queridos, o salmista está dizendo: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele está falando a respeito de uma lâmpada como essa, literal, recipiente, e está conectando essa lâmpada, esse recipiente, com a palavra. E isso nos mostra que nós precisamos ter a palavra de Deus em nossas mãos. E não esqueça que nós estamos na parábola, no mistério das 12 virgens, meditando na parábola conhecida como a parábola das 10 virgens. Por quê, queridos? Porque nós precisamos ter a lâmpada nas mãos. Só que primeiro você precisa ter esse recipiente, porque o salmista disse que a lâmpada é luz para os nossos caminhos. O salmista ele tinha em mente essa lâmpada antiga, que era a lâmpada mais usada na época do salmista e também na época do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que quando você vai para Salmos capítulo 133, esse eu faço questão de que você vá lá comigo, Salmos capítulo 133, nós vamos ver ali os 3 versículos dando ali revelações importantíssimas. Eu já falei aqui em vários vídeos a respeito do Salmos capítulo 133. O versículo 1 diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Outras versões vão dizer como é agradável ao Senhor que os irmãos vivam em comunhão. O fato é que a comunhão dos santos agrada ao Senhor. Só que essa comunhão não é uma comunhão normal, não é uma comunhão tradicional, e o decorrer do texto vai nos mostrar que Deus tem algo especial para os irmãos que estão em comunhão. Versículo 2 diz: é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Aqui está citando o primeiro sumo sacerdote, que era Arão, e esse primeiro sumo sacerdote, ele tinha a autoridade de olhar para a demanda do povo e apresentar essa demanda a Deus. Somente aqueles que têm autoridade espiritual, eles são habilitados para fazer orações que são demanda do povo para que Deus ouça essas orações. Deus ele pode ouvir a oração de qualquer pessoa, mas para os grandes feitos do final dos tempos, que é o que trata a parábola das 10 virgens, que é o que trata a função da lâmpada para o final dos tempos, para receber uma grande autoridade para o final dos tempos, para que esse mundo veja as maravilhas do Senhor, a igreja de Jesus Cristo vai ter que ter a sua lâmpada acesa. A comunhão que ele está falando aqui, o salmista, é uma comunhão de oração. Por isso que é citado o primeiro sumo sacerdote que fazia a intercessão pelo povo. Um dos primeiros relatos de uma intercessão colocada na liturgia do povo de Deus, o sacerdote Arão, que era a autoridade para pegar a demanda do povo e apresentar essa demanda a Deus. Olha que mistério maravilhoso. A comunhão dos santos é como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão. Sabe o que o texto está nos dizendo? Que a comunhão dos santos que agrada ao Senhor promove uma unção especial e a igreja ganha a autoridade que estava sobre a cabeça de Arão. Uma unção específica para buscar coisas mais excelentes na presença de Deus para os últimos dias, para o período em que nós teremos que usar as lâmpadas. Queridos, quando nós temos vida de oração, nós promovemos a unção do Senhor sobre as nossas vidas. E o que acontece aqui? Olha o versículo 3.
É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O versículo 3 está nos mostrando o quê? Que a comunhão dos santos, ela promove a comunhão dos santos, que é uma comunhão de oração, por isso que é citado o sumo sacerdote Arão. Essa comunhão, ela promove uma unção. Essa unção que dá autoridade para a igreja que está em comunhão, não é uma comunhão para comer pizza, para almoçar, é uma comunhão de oração. Por isso que nós temos que ter um grupo de oração, por isso que nós precisamos congregar a comunhão dos santos, uma comunhão de oração, e essa comunhão é também como o orvalho de Hermon. Queridos, o Monte Hermon é citado justamente por quê? Porque no período do inverno, o Monte Hermon, ele tem ali um acúmulo de gelo ao redor do monte. O monte ele acumula gelo no período do inverno lá em Israel. E esse Monte Hermon ele acumula gelo porque cai muito gelo ali no Monte Hermon. Aquele gelo ele fica acumulado, promovendo camadas e camadas de gelo. Só que uma das características dos vilarejos que estão ao redor do Monte Hermon é a falta de água. Quando chega no período do verão, aqueles vilarejos estão sem água. Sabe o que acontece? Aquelas geleiras que foram acumuladas no inverno, no Monte Hermon, elas vão derretendo e vão abastecendo e matando a sede dos vilarejos que estão no monte, ao redor do Monte Hermon. Sabe o que o texto está nos dizendo? Que a comunhão dos santos, uma comunhão de oração, vai dar autoridade espiritual para a igreja. E essa autoridade espiritual vai matar a sede de muitos que não conhecem ao Senhor, de muitos que não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. A vida de oração que traz autoridade sobre a sua vida. Agora, queridos, presta atenção. Você precisa entender a conexão dos Salmos capítulo 119, versículo 105, com esses Salmos capítulo 133. Primeiro, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que o texto está nos dizendo? Um recipiente de uma lâmpada. Quando você vai para esse Salmo 133, que é esse que você está vendo aí na sua tela, está falando o quê? A respeito de uma vida de oração que nós devemos ter. Está falando sobre o óleo para abastecer a lâmpada. Ou seja, vida de meditação na palavra de Deus. Você está com a sua Bíblia na mão, você precisa do recipiente que é a Bíblia, que é a palavra. Só que você tem que ter vida de oração para quê, queridos? Para que as meditações que você faz na palavra de Deus, o Espírito do Senhor venha iluminar a sua mente. Isso significa ter a lâmpada acesa. Quando nós olhamos para as virgens que elas estão caminhando com as suas lâmpadas, essas virgens precisarão de azeite para acender a lâmpada. Essa explicação que eu dei agora da conexão com os Salmos que fala a respeito de nós termos o recipiente e o Salmo 133 que fala a respeito da vida de oração que vai produzir o óleo para acender a lâmpada, a conexão desses dois Salmos explica muitas coisas que nós estamos vivendo na teologia hoje, nesse ano de 2024. Que é o quê? Aqueles que só têm vida de meditação na palavra de Deus, ficam usando argumentos filosóficos e são secos, não têm a paixão do Espírito do Senhor em seu coração. Olham para a palavra de Deus como se fosse um livro comum. Já foi estabelecido, o reino milenar não é literal, é simbólico, é aquela teologia endurecida que fica discutindo, brigando e arrumando confusão. Às vezes nem confusão é, mas não tem a flexibilidade e o mover do Espírito Santo, porque não tem a paixão e o amor do Senhor para trazer as revelações. Nós precisamos entender que não foi estabelecida toda a teologia ainda. Eu não estou dizendo, presta atenção nisso para você não me entender mal, não existem revelações novas. Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Só que quando nós olhamos para as revelações de Daniel 10, o finalzinho do versículo, perdão, o finalzinho do capítulo, o finalzinho do livro do profeta Daniel, e o finalzinho do livro do profeta Oséias e Jeremias, se eu não me engano, capítulo 30, o último versículo do capítulo 30, esses três profetas, eles dizem que no final dos tempos teriam revelações, selos a serem abertos, selos que já estão na palavra de Deus, que a igreja ainda não enxerga, mas Deus vai estar revelando, porque são revelações apenas para os últimos dias. Ou seja, se você só medita na palavra e não tem vida de oração, você não está conectado com esse óleo que vai acender a lâmpada e deixar claro aos seus olhos as revelações para o final
dos tempos. Então, queridos, para você entender bem a parábola, esse mistério das 12 virgens, você precisa ter em mente que você tem que ter vida de oração e vida de meditação, não pode ser ter só um, não pode ser ter só outro. Você vai notar que existem igrejas que só oram, que oram muito, tem a paixão do Espírito Santo e tem aquele fervor do Espírito, tem manifestações espirituais como a igreja de Corinto, mas falta a direção da palavra de Deus porque não querem meditar dizendo que o Espírito revela. Nós precisamos ter em mente que vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus vai manter a nossa lâmpada acesa para que não venhamos dormir como a maior parte dos cristãos vão dormir nos últimos dias, que é justamente a grande apostasia. Uns vão apostatar para a condenação eterna e outros vão dormir espiritualmente, sendo conduzidos para o deserto para poder despertar. Continua aí no versículo 1 de Mateus capítulo 25. Por fim, as virgens, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Queridos, todo aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e o Espírito do Senhor já conduz aquela pessoa para caminhar a encontrar-se com seu noivo. O objetivo principal da igreja é o encontro com seu noivo nos ares, quando vai acontecer ali a dança de Manaim, quando vai acontecer ali o grande cortejo, mas ainda não o casamento. E você precisa ter em mente, nós vamos ver Cantares capítulo 8, nos mostrando ali grandes revelações, que é justamente a igreja de Jesus Cristo subindo do deserto, porque ela está sendo ataviada, e os últimos preparos vai acontecer no deserto. É por isso que a igreja estará na grande tribulação. A igreja não estará 7 anos no céu, nas bodas do Cordeiro. Não faz sentido nenhum isso. Por quê? Porque a batalha do Armagedon, ela acontece depois da grande tribulação. Ou seja, a noiva vai se casar e depois vai para a batalha. Isso estaria contrariando a lei do Senhor. Ou seja, a igreja estará caminhando para encontrar-se com seu noivo. E as virgens do Senhor serão conduzidas para o deserto e as testemunhas do Senhor, elas estarão ali conduzindo essa noiva para encontrar-se com seu noivo. Bom, queridos, nós vamos finalizar aqui esse primeiro vídeo dessa série e eu espero que você tenha compreendido. Caso você tenha um acréscimo apenas para esse versículo 1, deixa aqui o seu acréscimo, porque existem grandes mistérios nos próximos versículos e que descortinam muitas coisas que a igreja não consegue ver para os últimos dias. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe poderosamente, e eu estou aqui te aguardando para o versículo 2, que esse versículo é riquíssimo nessa série maravilhosa. Até lá!